Oi pessoal, começando aqui com mais uma videoaula sobre como mexer na calculadora FX991 Lex Classix. Aqui quem fala é o Douglas. Eu vou iniciar explicando como é que se funciona a função calc e solve da calculadora. Vou começar com a função solve. Aqui é uma questão que foi me pedida em uma das provas. Isole uma raiz da equação utilizando os teoremas. Os teoremas em questão são o método de Breuer-Ruffini, Newton-Raphson, bisseção e etc. Tinha alguns métodos que precisavam ser utilizados na prova para descobrir a raiz dessa equação aqui. Então, essa questão foi entregue para mim por causa dessa calculadora, que eu coloquei x mais cosseno de x igual a zero na calculadora. Apertei Shift Solve. Aqui o número que aparece aqui na calculadora agora é o número que está atribuído à variável x. Se eu apertar igual, ele vai substituir o valor atribuído à variável x pelo resultado dessa equação, pelo novo valor de x, que é esse menos 0,99984. Lembrando que esse valor, ele está, pelo fato de eu ter atribuído em graus na calculadora, ali em cima aquela parte de D que eu já expliquei em outro vídeo, ele vai dar esse valor. Se por um acaso eu modificar a unidade angular para radianos, o resultado ele vai dar diferente. Certo? Então prestem atenção nesse tipo de situação para não errar a questão. Tudo bem, vou utilizar aqui ainda em radianos, então, não tem problema. Aí aqui, se por um acaso a equação for igual a zero e vocês utilizarem a função solve, vocês podem utilizar sem colocar igual a zero. Esse igual ele é exclusivo para se por um acaso vocês colocarem um valor diferente de zero, tipo igual a 50, certo? Se eu colocar igual a 50, que nem eu coloquei aqui no vídeo, e apertar Shift Solve, vai dar esse número aqui. Se eu por um acaso colocar assim, cosseno na menos 1, cosseno menos 1 igual a 50, Shift Solve. Aí a calculadora vai calcular e vai dar erro. Impossível de se resolver. Por que impossível de se resolver? Porque não há nenhum número que consiga alcançar esse valor. Como o cosseno ele vai sempre oscilando entre um valor igual ou entre 1 e menos 1, é impossível que essa equação tenha o resultado igual a 50. Portanto, é impossível de se resolver. Se por um acaso eu pegar e colocar aqui menos x, apertar igual, vai aparecer o número. Esse L menos R que aparece aqui embaixo, left less right, ele significa o tamanho do erro para alcançar a variável. Então, se ele aparecer algum valor ali diferente de zero, significa que há algum erro na equação. Há algum erro na precisão, desculpa. Não é na equação, é na precisão. Quanto menor for esse valor, o módulo dele, quanto menor for, significa que é mais precisa a equação. Então, tipo, como aqui é zero, significa que a equação está bem precisa, que é exatamente esse o valor da raiz. É o valor do x da equação, desculpa. Agora, eu vou fazer essa questão aqui, utilizada em circuitos elétricos 1, que é um método para se descobrir a resistência equivalente total do circuito. Então aqui eu poderia colocar x na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, tá? Então aqui eu vou colocar 1 sobre x igual a 1 sobre R1, que é 6, mais 1 sobre R2, que é 6, mais 1 sobre R3, que é 6, mais 1 sobre R4, que é 6, mais 1 sobre R5, que é 6, mais 1 sobre R6, que é 6, mais 1 sobre R7, que é 6, mais 1 sobre R8, que é 6, mais 1 sobre R9, que é 6, mais 1 sobre R10, que é 6, mais 1 sobre R11, que é 6, mais 1 sobre R12, que é 6, mais 1 sobre R13, que é 6, mais 1 sobre R14, que é 6, mais 1 sobre R15, que é 6, mais 1 sobre R16, que é 6, mais 1 sobre R17, que é 6, mais 1 sobre R18, que é 6, mais 1 sobre R19, que é 6, mais 1 sobre R20, que é 6, mais 1 sobre R21, que é 6, mais 1 sobre R22, que é 6, mais 1 sobre R23, que é 6, mais 1 sobre R24, que é 6, mais 1 sobre R25, que é 6, mais 1 sobre R26, que é 6, mais 1 sobre R27, que é 6, mais 1 sobre R28, que é 6, mais 1 sobre R29, que é 6, mais 1 sobre R30, que é 6
1 sobre R2, que é 9, mais 1 sobre R3, que é 6, mais 1 sobre R4, que é 72, e mais 1 sobre 6. Aquela fórmula que eu coloquei aqui em cima é a fórmula que eu utilizo para resolver a equação, tá? Para quem não sabe de elétrica. Aí aqui, apertando Shift Solve, ele vai me dar o valor do resultado de x. Então, vai simplificar bastante a minha equação, porque eu teria que trocar o x, passar para o outro lado, fazer o mínimo múltiplo comum de todos esses valores dessas variáveis que estão aqui embaixo, para só depois eu conseguir descobrir o valor de x. Aqui ele já me deu o valor de x entregue. Mesma coisa funciona se por um acaso eu quiser descobrir o valor de 72, se eu não souber o valor de 72 e souber o valor de x. Aí eu vou colocar B aqui, por um exemplo, Shift Solve. O valor de x que está atribuído é 1,6, então eu posso botar várias variáveis, porém, aquela variável em que eu apertar igual é a variável que eu vou querer descobrir. Então, ao invés de eu colocar um valor aqui, que nem eu coloquei aqui, que é 1,6, se eu apertar igual aqui no B agora, ele vai atribuir o valor de 1,6 a x e vai tentar descobrir a raiz do B, que vai dar igual a 72, porque eu não alterei 1,6 do x. Então, eu aperto igual aqui agora e vai dar o valor 72. Se por um acaso eu apertar Shift Solve, aí aqui eu mudar o valor do x para 2, por exemplo, vai dar um número. O B já não vai dar mais 72. Apertar igual vai dar um número diferente. Menos 9. Tudo bem, agora a função calc. O que significa a função calc? A função calc é quando você já conhece todas as variáveis. No caso, quando tu tem um cálculo muito repetitivo para fazer, precisa fazer várias vezes o cálculo mudando o valor das variáveis. Aí ao invés de vocês pegar e ficar sempre mudando os valores das variáveis, vocês podem digitar direto. Ou seja, uma coisa que já teve comigo que aconteceu foi assim, ó, A mais 60, por exemplo, menos B sobre 30. Então vamos dizer que tem várias fórmulas que obedecem a esse padrão, que precisam fazer isso. Então, eu apertaria em Calc, e dessa vez eu vou precisar colocar os valores de A e B. Então, A igual a 1 e B igual a 3, por exemplo. Aí eu tenho esse valor. Aí eu anoto ali no papel porque eu já tenho o valor de A e o valor de B. Agora eu tenho outro valor de A e valor de B para colocar. Então, o resto da equação é tudo igual, só tem o valor de A e o valor de B. Agora eu tenho o valor 5 e B o valor 8. Aí aparece o novo valor. E assim sucessivamente. Então é para quando você tem a mesma equação e quer fazer ela repetidas vezes. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Obrigado. Tchau, tchau.